Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando o nosso programa Resenha de Mercado. Meu nome é João Fernando, sou gestor de negócios e a partir deste momento vou passar aí para vocês todas as informações que têm feito preço no nosso mercado financeiro e no nosso mercado corporativo. Então fique ligado aqui no nosso programa. Pessoal, nossos recadinhos paroquiais de todas as semanas. Não deixe de se inscrever aqui nas redes sociais da rádio. Pessoal, o programa está saindo inédito agora, às 19 horas, lá no nosso canal do YouTube e também no canal do Spotify Resenha de Mercado JF. Nós estamos em todas as redes sociais. E como eu falei para vocês, programa saindo inédito agora, durante toda a semana nas redes sociais aqui da rádio tem os nossos cortes nos stories, também aqui nas nossas redes sociais da rádio também sai a nossa programação, sai os nossos cortes do Resenha de Mercado. Se você quiser depois entrar lá no nosso canal do YouTube aí, e no Spotify, você tem o programa às 19 horas na íntegra depois lá para você poder compartilhar, assistir de novo. Para você que está só escutando pela rádio, você não vai ver aqui os gráficos que a gente vai passar, né, os slides que a gente vai passar, mas lá no programa e aqui nas redes sociais da rádio você pode olhar depois também, compartilhar, comentar, enfim. Quer ser nosso patrocinador? Entre em contato aqui com o comercial da rádio ou entre em contato com o comercial do Resenha de Mercado, tá? O nosso WhatsApp é 459-9825-8921. 459-9825-8921, tá bom? Se você quiser participar também, entrar na nossa comunidade, tá convidado para fazer parte do Resenha de Mercado. Pessoal, então bora lá, vamos falar do que tem feito preço no mercado aqui. Pessoal, a gente está chegando aí próximo da eleição e a gente está com uma preocupação muito grande. Gringo tirando dinheiro do Brasil, recuperação judicial, várias empresas pedindo. A gente nunca teve a população tão endividada, a gente nunca teve o governo tão endividado. Então, assim, eu não quero vender susto aqui para vocês. O intuito do nosso programa é conscientizar vocês, é fazer com que você entenda aquilo que está acontecendo no mercado para que você possa tomar as atitudes cabíveis aí. E aí, pessoal, uma coisa que a gente tem que entender: todo mercado que está em crise, como o mercado brasileiro hoje está em crise, gera oportunidade. O mercado, aonde se gera mais oportunidade no mercado é em um mercado em crise. Então a gente tem que olhar, a gente tem que estudar, a gente tem que ter conhecimento para que a gente saiba como que a gente vai lidar para a gente ganhar dinheiro nesse mercado em crise. E aí eu falo para vocês, para quem tem conhecimento, não existe informação ruim, existe apenas informação. Você vai saber aquilo que você vai fazer com essa informação. E tem muita gente ganhando dinheiro. Eu sempre falo para vocês, eu gosto muito do Teorema de Pareto, do 80-20, a gente sempre tem os 20% que estão performando, que conhece o mercado, que sabe jogar com o mercado, e a gente tem os 80% que estão reclamando, que estão chorando, que estão comprando lenço daqueles 20% que estão vendendo. Então a gente tem que entender o que está acontecendo no mercado, é muito grave as coisas, a gente tem que ter uma salvaguarda, a gente tem que se resguardar nosso patrimônio, a nossa família, os nossos investimentos. Agora é hora de ser conservador, a gente vai falar um pouquinho aqui com as matérias que eu trouxe para você. E aí você precisa entender um pouco de mercado financeiro, você precisa entender um pouco de finanças para saber aonde você vai alocar o seu dinheiro e saber o que você tem que fazer com a sua grana. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos passar um pouquinho do que foi o mercado aí nos últimos dias. Vamos começar falando aqui, né, do nosso Ibovespa, que acabou aí na sexta-feira. Teve uma semana muito ruim, na sexta-feira acabou performando, acabou tendo um resultado muito bom e fechou os últimos 5 dias, fechou a última semana aí com uma alta aí de 2,11, pessoal, 170 mil pontos. Porém, no mês, tá, o Ibovespa tendo uma retração de quase 4%. E no ano, uma alta aí de 6,17, devolvendo quase tudo. A gente teve uma grana do gringo que entrou muito forte no começo do ano. A gente chegou a bater ali quase 180 mil pontos, a gente achou que o Ibovespa ia decolar, mas com tudo que vem acontecendo na nossa economia e a previsão que nós temos hoje da continuidade deste governo, eu não estou falando que isso vai acontecer, tá, pessoal? Mas a gente tem que trabalhar com essa probabilidade. O gringo tá pegando a grana dele, que é o tal do Smart Money, que é a grana de curto prazo, e tá tirando a grana dele do Brasil. Olha só para vocês terem uma ideia aqui, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui do SP500, que também teve retração nos últimos 5 dias, 1,30 no mês, uma alta de 2,34 e no ano aí acabou se recuperando aí uma alta de 12%, já está subindo o dobro da Bolsa Brasileira. Lembra do começo do ano, quando vocês vinham meter o pau em mim aqui, falando
que a Bolsa Brasileira estava explodindo, né? Quase batendo 200 mil pontos, e o SP500 estava caindo. Eu falei, calma, calma, calma. A gente tem que ver que a Bolsa Brasileira ela tem voo de galinha. Se você pegar o histórico dos últimos 50 anos aí, dos últimos 20, 30 anos, eu já trouxe aqui para vocês no programa, você vê que não tem como bater o SP500, pessoal. Não tem como bater o SP500 no longo prazo. Se você investe como a gente investe no longo prazo, a maior parte do teu patrimônio, não é recomendação, tem que estar no SP500. Porque é uma coisa muito simples. A maioria da grana do mundo está lá. As maiores empresas estão lá, a maior bolsa está lá, a maior criação de riqueza está lá, a maior mentalidade de criação de riqueza está lá. O dólar, quando o plano real foi feito há mais ou menos 30 anos atrás, né? Se eu não me engano, nós estamos com a nossa nona moeda, né? O plano real era 1 para 1, $1 valia R$1. E agora, pessoal, o que acontece? Nós já estamos aí, $1 valendo 5,20 aí. E o que você acha que vai acontecer nos próximos 10 anos? E o que você acha que vai acontecer nos próximos 20 anos? Então, se você está achando que o dólar está caro, não é recomendação, não vou comprar agora, o dólar nunca mais vai voltar a 1,5. Ah, mas o dólar vai colapsar. Para colapsar o dólar, tem que colapsar todas as moedas antes. Ou tem que surgir uma moeda muito forte, tem que acontecer o que aconteceu, por exemplo, lá no tratado lá de Bretton Woods, tem que acontecer o que aconteceu com a Inglaterra. Só que a gente vive um outro momento. Então a gente tem que entender esse tipo de coisa, tá? E aí, pessoal, como eu falei pra vocês no ano aí, o SP500 performando muito bem. Lembrando, não é recomendação. Eu sempre falo pra vocês. A maior parte do teu patrimônio tem que estar aonde está a maior parte de criação de riqueza, né? A gente sempre fala isso aqui no programa. Vamos falar um pouquinho do dólar, pessoal. O dólar deu uma arrefecida aí na última semana, né? Caindo aí 1,21. No mês ainda uma alta de 1,52. E no ano o dólar devolvendo aí 6,84. Se você pegar a queda do dólar de 6,84 mais a alta do Ibovespa ali que está em torno ali, quanto que estava no ano ali? 6,17. A gente está falando aí, vamos falar numa alta aí de 13%. O SP500, ele já performou 12,11. Então já meio que se equiparou. Agora, eu tenho empresa que cresceu muito mais que isso aí, né? Principalmente empresas de tecnologia. Vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho do Bitcoin. Por que o Bitcoin subiu tanto? Por que muitas empresas lá nos Estados Unidos subiram tanto? Deixa eu explicar para vocês. O governo americano, que está com uma dívida gigantesca, está com uma dívida impagável, tá? Isso também pode prejudicar demais, não só o dólar, como o governo americano. A gente não tem muito para onde correr. Agora, uma coisa nós temos que entender, pessoal. Quando a gente fala de dívida, a gente fala assim, o Brasil está chegando lá a 80% da relação dívida-PIB. Primeiro que é mentira, tá? Segundo os dados do FMI, que é os dados que todos os países utilizam, o Brasil já está batendo 100%, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, você fala assim, mas os Estados Unidos tem mais de quase 200% ou 200% da dívida, né? Mais de 150% da dívida, eu não sei quanto que está hoje a dívida americana, mas está mais de 150% do PIB. Tá vendo? Eles devem muito mais. Agora, uma coisa que você tem que entender, e esse é muito simples, se você ganha 10 mil reais, e tem uma dívida de 5, e o teu amigo ganha 100 mil reais e tem uma dívida de 30 mil, quem que deve mais? É o cara, deve 30 mil reais. Só que ele ganha 100 mil por mês. Você ganha 10. Quanto que é e qual que é o juro que você paga? A minha dívida, eu ganho 10, minha dívida é de 5, mas eu pago 14%. O outro cara, a renda dele é de 100 mil, a dívida dele é de 30, a dívida dele é maior, né? Que a tua, em nominal. A dívida é de 30, só que eu pago 4% de juro. Quem que tá mais ferrado? É o Brasil ou é os Estados Unidos? É a mesma coisa. Então, quando esses idiotas começam a falar esse tipo de coisa, gente, ou eles estão sendo mau caráter, tá? Ou eles não sabem o que eles estão falando. A dívida dos Estados Unidos é muito maior, sim. Mas o poder de fogo deles é muito maior, a produção de riqueza deles é muito maior, eles ganham muito mais que a gente. E outra, a nossa dívida é 14% pra gente pagar ela. A dívida americana é 4,5%.
Então não tem lógica, entendeu? E aí a gente vê e aí o que aconteceu? Bom, Estados Unidos está fazendo recompra de títulos americanos lá, o governo americano está fazendo recompra de título, isso traz mais dólar por mercado, pode aumentar a inflação lá, e aí a galera tem mais dinheiro para alocar em outras coisas. O que está acontecendo? Segundo alguns analistas, essa alta do Bitcoin é por causa disso aí, porque tá sobrando dinheiro e a galera tá investindo no Bitcoin. Lembrando que não é recomendação, tá, pessoal? Bitcoin aí, a última compra que eu fiz ali foi em 62 mil dólares. Então o Bitcoin subiu bastante aí na última semana, 21%, no mês 16%. E no ano ainda uma queda de 11,97 no ano. Beleza, pessoal? Então isso aqui são os nossos indicadores iniciais. O que eu quero passar para vocês agora aqui, pessoal? Eu quero falar um pouquinho sobre o nosso relatório do varejo, que a gente traz aí notícias para vocês todas as semanas. Pessoal, toda semana eu mando lá para a galera da nossa comunidade, eu mando 2 relatórios, um do mercado financeiro e um relatório do varejo. Relatório completo de tudo aquilo que eu estudo na semana. Geralmente eu mando no sábado um e mando outro na segunda-feira. Então se você quiser entrar na nossa comunidade, gente, é menos de uma pizza por mês, tá? Entra lá. Só você entrar em contato em qualquer rede social do Resenha de Mercado. Resenha de Mercado JF, a gente está em todas as redes sociais. Ou você entra em contato com o nosso WhatsApp, 459 9825 8921. Gente, é menos de uma pizza por mês. Nós temos a comunidade, nós temos relatórios, eu abro a minha carteira e a gente tem a academia, onde cada 15 dias tem uma aula inédita para você aprender a investir do zero, com uma mentalidade de investidor de longo prazo. Pessoal, eu estou no mercado financeiro há mais de 15 anos com essa mentalidade de investidor de longo prazo e estou tendo um resultado muito, muito legal. Então, eu vou passar um pouquinho aqui sobre o relatório para vocês, tá bom? Então, na sexta-feira, aí, o Ibovespa acabou rompendo aí a série de quedas, né, consecutivas por impulsos da commodity, tá? Após acumular uma sequência histórica de 11 pregões consecutivos no campo negativo, encerrou no dia 18 de agosto aos 66 mil pontos. O Ibovespa apresentou recuperação na sessão 19 e 20 de agosto, tá? Retomando o patamar de 170 mil pontos. A alta principal do índice da B3 foi sustentada pela valorizações de ações ordinárias preferenciais de Petrobras e Vale. E a gente sabe que a nossa bolsa aqui majoritariamente é commodity e é Petrobras e Vale, né, pessoal? Então vamos lá. Que mais que a gente pode falar aqui? Deixa eu achar outras coisas aqui para vocês. Vamos lá. Rebaixamento de recomendação do Brasil pela JP Morgan e fuga de capital estrangeiro. Então o JP Morgan acabou rebaixando a recomendação para ativos brasileiros, tá? O banco de investimento JP Morgan revisou a recomendação estratégica para ações brasileiras de overweight, alocação acima da média, para neutro, tá bom? Desencadeando uma aceleração na saída do capital estrangeiro da B3, que somou um saldo líquido, olha só, negativo de 20 bilhões de reais no mercado secundário até o dia 18 de agosto agora. Pessoal, olha só, o rebaixamento operado pelo JP Morgan encerrou a sua postura otimista em relação ao mercado acionário brasileiro, mantida desde março de 2025. Qual foi a motivação que refletiu? Isso reduziu o saldo positivo acumulado do capital estrangeiro para 16 bilhões no ano, após forte venda no mês de agosto. Então o que aconteceu? A gente ainda tem um saldo positivo de 16 bilhões. E posso falar para vocês, o que vem acontecendo com o nosso mercado, o que vem acontecendo aí com a previsão das eleições, vai fazer o gringo tirar o resto da grana. E aí, eu falo para vocês que tem uma oportunidade em algumas ações brasileiras. Pessoal, eu opero, você quer saber como que a gente faz isso? Eu opero opções em alguns ativos aqui, e o lucro dessas opções eu recompro, ou eu compro mais ações dessas empresas que eu tô operando. E eu tô comprando bastante Itaú e tô comprando bastante Bradesco, que vem caindo bastante, tá? Vem caindo bastante. Lembrando que não é recomendação. Pessoal, o que mais dá lucro no Brasil é banco, não tem jeito, tá bom? Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Vamos lá, agravamento de risco de crédito no varejo. Pedido de recuperação das Casas Bahia, a gente vai comentar um pouquinho mais depois, tá bom? Resumo, o anúncio de medidas de reestruturação financeira envolve o pedido de recuperação extrajudicial e judicial pela Casas Bahia. Então você que tem
Ações da Casas Bahia, você já deve saber aí que as Casas Bahia tá indo pro vinagre. E também eu tenho uma posição muito pequena nas Casas Bahia, muito pequena mesmo. E também, enfim, a gente perdeu, caiu mais de 99%, tá bom? Divulgação da alta do FONC e a trajetória dos juros americanos do Federal Reserve, tá? A alta da reunião do FONC de julho, do comitê lá do mercado americano, indicou que o Federal Reserve manteve a taxa básica de juros em 3,5 a 3,75. Lá eles têm uma banda de 0,25%, tá, ao ano, evidenciando divisa de opiniões entre os membros em relação à inflação econômica. E aí a gente teve alguns resultados da Bolsa Americana, pessoal, aliás, do mercado americano, que acabou arrefecendo um pouco essa perspectiva aí do Banco Central, tá bom? Pessoal, vamos lá, agora eu quero passar para vocês aqui um outro relatório que a gente tem, que é o relatório do varejo. A gente sempre manda 2 relatórios. Eu faço um relatório do varejo brasileiro e um relatório do mercado financeiro, aí pega o mercado brasileiro, enfim, todo o mercado, tá? Vamos lá, setores de calçados e moda, pessoal, um setor muito tradicional aqui no nosso mercado, tá? O setor de vestuários e calçados vivencia um período de readequação operacional estratégica, tá? Embora o rigor da temporada de inverno tenha sustentado a expansão das margens brutas do segundo trimestre, eventos atípicos no mercado, tá? Como a realização da Copa do Mundo entre os meses de junho e julho, provocaram uma redução no fluxo de passageiros e lojas físicas. Vamos lá, deixa eu falar um negócio aqui para vocês. Resultado, vamos lá, desempenho financeiro operacional das líderes de moda no segundo trimestre. Lojas Renner, C&A e Riachuelo. Você tem alguma dessas empresas? Então, olha lá. A receita líquida de vestuário. Lojas Renner, 3,3 bilhões, tá? C&A, 1,8 bilhão e Riachuelo, 1,7 bilhão. Variação anual, tá? Crescimento das lojas Renner, que é a maior, 2,5, C&A 5,6 e a Riachuelo 8,9. Isso aqui, pessoal, é o indicador mais importante para o varejo, tá? Que é vendas nas mesmas lojas, ou same-store sales, que são o crescimento, o desempenho das vendas nas mesmas lojas. Isso aqui, para mim, é um dos indicadores mais importantes que tem hoje no varejo. E olha só que interessante. Lojas Renner teve um crescimento de 1,5, a C&A crescimento de 4,1 e olha só, Riachuelo, crescimento de 7,8. Margem bruta, tá? Lojas Renner 58%, C&A 59% e Riachuelo 59%. Bem alinhado essas empresas. E aí, falando desse tipo de empresa, eu já falo para vocês, eu não invisto nesse tipo de varejo aqui no Brasil, tá? Varejo no Brasil é muito, muito, muito complicado. E aí eu tenho na minha carteira Pão de Açúcar, que você pode considerar, né, o Grupo Pão de Açúcar, que é varejo, e também tinha um pouquinho de Casas Bahia ali, que eu comprei há muitos anos atrás, mantive a posição, tenho as posições até hoje, e são posições que eu estou perdendo muito, nunca mais eu compro varejo aqui no Brasil, tá bom? Desalocação de renda familiar pelo mercado de apostas, impacto setorial. Olha só que interessante isso aqui, pessoal. Estudos elaborados pela FGV, tá? E pela Ibra, pela Pers Consultoria, apontam que aproximadamente 23% dos apostadores digitais reduziram diretamente a aquisição de roupas, calçados para destinar recursos para jogo online. Olha só, essa 23% dos apostadores diminuíram aí os recursos, tá? Como feito dessa retração, a demanda do avanço no digital. O varejo de calçados e vestuários liderou o fechamento de postos formais de trabalho no primeiro semestre de 2026, eliminando mais de 11 mil vagas com carteira assinada. Olha que brutal isso aqui, pessoal. 23%, tá? Dos apostadores digitais. Isso aqui deve ser muito mais, tá? Isso aqui deve ser muito, muito, muito mais. Beleza, pessoal? Vamos lá. Quer receber esses relatórios aqui? Pessoal, eu li menos de 1% do relatório, tá? Um relatório aqui tem mais de 20 páginas, outro tem mais de 37 páginas. Quer receber esse relatório? Quer entrar na nossa comunidade? É menos de uma pizza por mês. Entre em contato lá, 45 9
9825-8921 é o WhatsApp do Resenha de Mercado. E se você quiser entrar na nossa comunidade, pessoal, nós temos aula a cada 15 dias lá. A gente tem a nossa comunidade fechada, a gente tem os relatórios, eu mando carteira lá para vocês. Pessoal, entra lá para você aprender a investir, é menos de uma pizza por mês. Ou entre em contato aí em qualquer uma das nossas redes sociais. Beleza, pessoal? Vamos lá, agora vamos de notícia? Vamos de notícia, né? A primeira notícia delas, deixa eu ver se está compartilhando com vocês aqui, para vocês verem depois. A primeira notícia que nós temos aqui é a notícia das Casas Bahia, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas o rombo das Casas Bahia hoje chega a 17 bilhões, tá? E ela deve para mais ou menos 28 mil credores. E aí, olha só que interessante aqui, a lista dos maiores credores das Casas Bahia, tá? Pessoal, outra coisa bem importante aqui, que eu quero comentar com vocês é o seguinte. Eu fiz um vídeo, até coloquei no TikTok lá, e o pessoal veio criticar muito. Porque isso aí é má administração. Tem, pessoal, eu falo pra vocês o seguinte, que um gestor de uma Casa Bahia, da própria Cosan, né, de todas as empresas que estão pedindo recuperação judicial, a culpa não é só do mercado não, tá? A culpa não é só do governo não, tá? A culpa não é só do Lula, não adianta colocar isso só na conta do Lula não. Porque historicamente, o Brasil sempre teve a inflação alta e a gente sempre teve uma taxa de juro alta. Quando, no governo passado, a gente teve uma taxa de juros lá que chegou a 2%, né, tava ali 4%, né, a nossa Selic, o que esses caras fizeram? Eles pegaram grana, cara. Eles pegaram grana e se alavancaram. E no Brasil, historicamente, a gente tem uma taxa de juro alta e a gente tem uma inflação alta. Vocês acharam realmente, esses gestores aqui, por isso que eu falo pra vocês, pessoal, a gente tem que entender de negócio. Eu não fico fazendo investimento porque eu vi um gestor falando, eu pego, estudo, eu leio muito o que o gestor fala e eu bolo a minha tese. Porque pra mim não interessa se o cara tem doutorado, se o cara tem Harvard, se o cara foi presidente do Banco Central, eu tô pouco me lixando pra isso. Porque esses caras aí que falam que tem todo esse currículo, são os caras que estão deixando a nossa nação do jeito que ela tá. Então eu sempre falo pra vocês aqui, eu prefiro mil vezes a matemática, a economia do pipoqueiro, que tá lá com a barraquinha de pipoca deles há 30 anos, do que a teoria desses caras aqui. Sabe por quê? Porque tudo que você for perguntar pro pipoqueiro e ele falar pra você, tudo que ele falar pra você, ele aplica no negócio dele. Se ele falar que ele faça tal coisa, é porque ele aplica no negócio dele. A maioria desses caras, presidente do Banco Central, esses caras aqui, ministro da Fazenda, tudo que esses caras falam, que eles fazem, que eles aplicam para gerir a nossa nação, as finanças da nossa nação, não é aquilo que eles aplicam na casa deles. Não é aquilo que eles aplicam nas empresas dele, não, meu amigo. Então, a gente tem que entender esse tipo de coisa. Se as Casas Bahia tá passando porque ela tá passando, o problema não é só o mercado, não. É porque o gestor fez muita coisa errada. O gestor pegou lá dívida, se alavancou, achando que a taxa Selic ia ficar em 4%. Ah, mas o cara é muito inocente, né? Por isso que eu não invisto em varejo no Brasil. Por isso que eu olho muito, quando eu vou investir, a governança na empresa. Mas voltando aqui, Banco Digimais, 3 bilhões, Banco do Brasil, mais uma carcada Banco do Brasil, 2 bi e 900, Bradesco, 1 bi e meio, IBCB, que eu não sei que... FIDIC, isso aqui deve ser uma empresa de FIDIC, tá? 1 bi, Banco Intra, 900 milhões, Risa Agronegócio e Gestora de Recursos, 800 milhões, Radace, gestão de recursos também, 700. Oliveira Trust Distribuidora, 500 milhões. GIV Investments, não sei se é assim que pronuncia, 350 milhões. Banco BTG, 247 bilhões, tá? Um total aí de 13 bilhões 298. Pessoal, é muita coisa. Claro que, aquilo que eu falei pra vocês, empresas estão passando por dificuldade, a culpa não é só do governo. Não é só do governo, tá? E eu não estou defendendo o governo aqui. Porque esse governo, ele está acelerando que essas empresas quebrem. Ele está acelerando. Agora, falar que a culpa é só do governo, que quando entrou esse governo, esses caras não sabiam o jeito que ia ser as coisas, que esse governo ia gastar como se não houvesse amanhã, é isso que eu quero dizer. Tá? E depois não venha nos comentários aqui desse Arripe em mim e fala que eu estou defendendo o governo. Eu não estou defendendo o governo. Porque quando esse governo estava para entrar, quando esse governo entrou, guardadas as devidas proporções, todo mundo que estava ao meu redor
Eu falei o que eu ia fazer. E eu falei o que eu achava que deveria ser feito. Alguns fizeram, alguns não fizeram. Eu fiz. Tô passando sufoco? Não tô passando sufoco. Por quê? Porque eu me preparei. E você acha que esses CEOs, esses caras não deveriam ter se preparado? E muitos desses caras aqui, ó, apoiaram este governo, né? Ó, a Justiça manda Casas Bahia reverter demissões. Veja como fica os funcionários. Pessoal, Casas Bahia acabou fechando aí quase 300 lojas e mandou 1.900 funcionários embora. Aí sabe o que aconteceu? A Justiça mandou readmitir todo mundo. E olha só que interessante. Os funcionários que a Justiça determinou para ser readmitido, isso com multa se não for feito, que eram das lojas ou dos que foram fechadas, as Casas Bahia ou vão ter que realocar esse cara, ou vão ter que ficar pagando esse cara até que ele seja realocado e até que o processo acabe. Outra coisa, os funcionários que foram indenizados, segundo a matéria do G1 aqui, tá? Não vão precisar devolver o valor da indenização, tá? Lá na frente, se eles foram demitidos mesmo e tal, ou se eles ficarem, vai ser descontado. Pessoal, quem que aguenta um negócio desse? Quem que aguenta uma insegurança jurídica dessa? Ah, mas é aí que não foi feito acordo com os sindicatos. Gente, a empresa está passando por recuperação judicial, a empresa está praticamente quebrada, e aí ela não pode demitir. Vai pagar como? Vai pagar como? Sabe o que vai acontecer? Essas pessoas que estão sendo demitidas agora, que lá na frente poderiam ser readmitidas pelas Casas Bahia, caso as Casas Bahia conseguissem sair da recuperação judicial, essas pessoas que estão sendo readmitidas vão ajudar a afundar de vez. Porque não tem, é insustentável, ela fechou quase 300 lojas. E aí a Justiça, que entende muito mais, né, do que o empresário, ou deve entender, não sei, estou fazendo uma pergunta, não afirmando nada aqui, manda readmitir. Então, segurança jurídica aqui no Brasil, ó, não tem nem o que falar, pessoal, não tem nem o que falar. Hashtag já tirou teu dinheiro do Brasil? Não é recomendação, tá? E as Casas Bahia aí acabou fazendo leilão também de alguns bens e teve produtos aí com 67% de desconto. Vamos lá, pessoal. Outra notícia muito, muito, muito interessante, hilária, e eu quero bater palma para você que elegeu este governo. Eu quero bater palma para você. Você é um gênio, cara. Você que elegeu esse governo, você é um gênio. Olha só. Lembra da nova lei que vai ter agora sobre sucessão, né? Sobre herança? Então, o que acontece? A taxa que era paga lá quando alguém morria e tinha que fazer inventário lá, que acho que é o ITBI, era de 4%. Agora, o que vai acontecer? Os estados vão ser obrigados a seguir uma alíquota que que pode chegar até 8% e já estão falando que essa alíquota pode chegar até 16% a partir do ano que vem. Aí, o que aconteceu? Este governo que aqui está foi a favor, ajudou a criar, né, essa lei. Esse governo que é a favor, os inscritos são a favor. Só que sabe o que o presidente fez? Bom, o que aconteceu? Os presidenciáveis, eles têm que entregar lá um relatório com o patrimônio deles, eles têm que declarar o patrimônio deles. E aí, o que aconteceu? Quando foram ver o patrimônio do Lula, do nosso presidente, o patrimônio dele tinha diminuído. Diminuiu quase pela metade. Aí você vê assim, pô, primeiro, cara, o cara administra o Brasil e ele perde metade do que ele tinha. Esse cara é um baita administrador, né? Não consegue aumentar nem a riqueza dele. Imagina da população. Mas beleza, foram dar uma investigada lá e sabe o que aconteceu? O Lula, ele fez antecipação de herança para os filhos. Para quê? Para não pagar o imposto maior que ele mesmo é a favor e que ele mesmo ajudou a criar. Então vamos assim, ó, o negócio é o seguinte, ó. Eu sou a favor dividir tudo. Eu sou a favor que você dê um pouco do seu dinheiro pros outros. Ah, beleza, então tá, vamos votar aqui, viu, fulano? Você que era a favor lá. Cadê a tua parte aqui? Não, a minha parte não. A minha parte não. Eu sou a favor, mas eu não quero dividir. Assim como tem aí, dá uma pesquisada no Google, tem um cara aí que é bem conhecido, que já trabalhou no mercado financeiro e tem uma empresa de comunicação, que ele disse que ele mete o pau nos ricos aí, que ele fala que tem que taxar fortuna, que ele mete o pau nos ricos aí,
E ele vivia dizendo, não, que tem que taxar grandes fortunas, que o rico tá destruindo o Brasil, que os bancos... trabalhou no mercado financeiro 200 anos, fez riqueza no mercado financeiro e agora mete pau nos bancos, né? E ele falou assim, não, tem que taxar. E ele é todo a favor. Aí sabe o que ele fez ano passado? Ele gravou um vídeo, né, genial, falando que ele antecipou a distribuição de dividendos, sei lá se era de 5 milhões, para os sócios da empresa, para não pagar imposto agora indevido. Ué, mas peraí, você era a favor? Agora você não quer contribuir? Gente, então isso que eu falo pra você, você que vota nesse governo, cara, você é um gênio, sabe por quê? Sabe por quê? Porque quem vai pagar essa conta é você. Porque o Lula, ele consegue fazer uma estruturação tributária. Todos esses caras aí que são a favor, eles têm advogados, eles têm trust, eles têm holding, eles têm estrutura familiar, eles conseguem pagar, eles não pagam imposto, eles são da elite. E aí você que apoia esses caras aí, o fumo vai ficar pra você, porque você não tem condição de montar uma holding, você não tem condição de montar um trust, você não tem condição de fazer isso. E você fica aplaudindo esses caras e achando que o rico vai ser taxado. E o rico tá apoiando esse cara aqui também, meu amigo, tá? E eu não tô falando contra a pessoa, eu tô falando contra a ideologia desses caras. E aí eu venho falando, mas pobre não pode votar na direita. Lógico que não pode votar na direita. Pobre tem que votar na esquerda e continuar pobre, né? E a minha intenção aqui, pessoal, não é... o nosso programa não é ficar falando de política aqui. Mas a gente tem que entrar, porque isso aqui faz parte do mercado financeiro. Você que tem patrimônio, que apoiou esse governo aqui, provavelmente o ano que vem, se você for passar os bens para tua família, bem que você já pagou imposto para comprar, já pagou imposto, paga imposto para manter, e quando você morrer você vai ter que pagar uma caminhão de imposto. E muitos que têm pouco patrimônio vai até inviabilizar passar esse imóvel para os sucessores. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o que é hipocrisia? O que é hipocrisia? Ah, mas o capitalismo, pelo menos o cara que é capitalista, ele não é hipócrita, velho. Fala, não, eu quero ganhar dinheiro, eu tô aqui para ganhar dinheiro mesmo. Você entendeu? Enfim, pessoal, nosso programa aqui, o nosso tempo está estourando. Deixe os comentários depois nas nossas redes sociais aqui, vai ter corte. Quer ser nosso patrocinador? Entre em contato com a rádio, com o comercial da rádio, ou entre em contato com o comercial do Resenha de Mercado. 45 nosso WhatsApp, 459 9825 8921. Se você quiser entrar na nossa comunidade, é o mesmo WhatsApp, 459 9825 8921. Gente, menos de uma pizza por mês para você participar da nossa comunidade. E quer ser nosso patrocinador? Entre em contato com a rádio ou com a gente aí. Tá bom, pessoal? Eu vejo vocês na semana que vem. Não esqueça de seguir as redes sociais da rádio, as nossas redes sociais do Resenha de Mercado. Um resto de semana abençoado. Até a semana que vem. Um grande abraço e valeu!